Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus estava dizendo que o que ele estava pregando, que a vida dele era exatamente o que na lei estava escrito. Só que eles não criam também na lei. Porque se eles estivessem atentos às profecias, às revelações do passado, não, esse é o Messias. A Isabel estava vendo hoje aquele filme é um filme assim que é bem dentro da Bíblia. É muito simples o filme, né? Os personagens são muito simples, né? A filmagem é bem pobre, mas é dentro das escrituras, não é? Aí tem um momento da mulher samaritana, dois momentos aqui eu vi, né? Meus olhos encheram de lágrimas. É interessante, né? Você visualiza ali a coisa perfeitinha, é muito bonito, não é? Então, quando a mulher ouviu Jesus, ela não comeu pão, não viu milagre, mas só porque Jesus contou a vida dela, ela ficou maravilhada e trouxe a cidade. E eles pediram que Jesus ficasse com ele. Ele ficou parece que 2 dias. E eles falaram assim: olha, nós cremos não mais pelas suas palavras que você falou agora, porque nós ouvimos. Glória. Mas aqueles samaritanos criam em Moisés. Eles estavam atentos às escrituras. Mas esses judeus aqui, eles não estavam e nem amavam. Aqueles samaritanos, não sendo um povo aceito pelos judeus, mas estavam tendo as escrituras. Então eles conferiram, disseram: porventura não é esse o Messias que havia de vir? Porque eles estavam atentos às escrituras sagradas. Aleluia. E eles de bom grado receberam o Senhor. E muitos judeus foram rejeitados porque eles não amavam as escrituras. Se eles estivessem esperando realmente nas escrituras, eles cuidavam de ter nas escrituras a vida eterna, mas não amavam e verdadeiramente não seguia, não examinava corretamente. Jesus disse: examinar a escritura. Eles tinham que examinar, eles não examinavam, não é? Aleluia. Então, irmãos, no dia do juízo, o que vai acontecer? As pessoas serão julgadas pelas coisas e pela palavra. As suas obras serão conferidas com as escrituras. Jesus não vai acusar ninguém. Não tem esse negócio: mas Senhor, mas não tem desculpa no dia do juízo. Vai ser conferida as obras com a palavra. Vai ser colocada na balança. A palavra de Deus vai ser colocada de um lado e as obras do outro. Meu Deus, tremendo. Isso aqui, aí ele disse: eu não vou acusar vocês com o Pai, não. Jesus simplesmente vai sentar no juízo e vai dizer: abram-se os livros. Ih, agora vai pegar. Agora é definitivo. E quem tiver, claro, os que tiverem à esquerda estão perdidos mesmo. Mas o juízo é necessário, porque eles vão saber pela última vez, né, por que perderam. Se alguns deles naquele dia vão ficar reivindicando o seu direito, vão saber claramente por que perderam a sua bênção. Então, foi necessário Jesus falar isso para os judeus. Esta mesma mensagem eu não posso chegar para um ímpio e falar dessa forma aqui, porque ele não conhece nada. Então eu tenho que pregar o evangelho sem ficar falando da lei de Moisés, porque eles não entendem. Mas dizer para eles que sobre a vida eterna, sobre o propósito de Deus, sobre o juízo, sobre a condenação eterna, não é? Agora, irmãos, abra no livro de Isaías capítulo 55. Acharam? Versículos 6 e 7 que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui, irmãos, o Senhor está despertando, convidando
o povo ímpio, judeu, os judeus ímpios, para buscar o Senhor, para quê, irmãos? Para a vida eterna. Para a vida eterna. Para o povo fazer um conserto, deixar os seus pecados, deixar a imundícia do pecado e se converterem ao Senhor. Mais adiante, como eu tenho pregado sempre, para que eles viessem servir de exemplo e de modelo e de sinal que nunca iria apagar. Porque havendo conversão, é como uma comparação que ele faz, não é? O espinheiro trocado por uma murta. E assim por diante. Então a vontade de Deus é que a pessoa seja transformada num arrependimento sincero. Mas aqui o Senhor diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Essa palavra buscar, justamente, irmãos, ir a Deus para uma mudança, para uma transformação, para uma lapidação, para ser preparado para a vida eterna. Nós buscamos a Deus porque estamos sendo preparados, para sermos preparados, para sermos perdoados, para recebermos o amor, para recebermos a promessa, para Ele avaliar o nosso viver e dizer, servo, você tem a vida eterna, você já passou os seus testes. Amém. Você não tem sido reprovado, eu tenho te aprovado. Enquanto nós vamos vivendo, nós vamos buscando para que Ele sempre vai nos aprovando e nós venhamos receber a nossa bênção do Senhor. Porque a bênção só é concretizada quando nós fecharmos nossos olhos em paz na presença do Senhor. Porque a palavra diz, aquele que for fiel até o fim da sua jornada. Pode ser até a hora do arrebatamento, pode ser uma morte súbita de repente que venha sobre cada um de nós. Mas ser fiel até aquele momento, o momento em que vamos ter que encontrar com o Senhor. Então nós temos que buscar. O livro de Isaías diz para buscar para a transformação, buscar para a conversão, buscar para a mudança, buscar para se converter, buscar para se arrepender. Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu quero me limpar. Senhor, eis-me aqui, eu quero a vida eterna, Senhor. Irmãos, eu presenciei essa glória maravilhosa de ver pessoas aceitando o Senhor e confessando o pecado, chorando e recebendo Jesus. Sabe por quê? Não é por causa de cura, não. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Paulo pregou para um monte de pessoas que exerciam a prática de bruxaria, arte mágica, aquelas coisas todas. A mensagem de Paulo foi de tal maneira que eles se converteram, creram em Jesus e trouxeram os seus livros caríssimos de feitiçaria para serem queimados. Demonstração de que o Evangelho estava salvando eles. Não tinha ninguém ali doente, morrendo não, de fome ou de qualquer outra coisa. Eles apenas creram para a vida eterna. Eles estavam buscando a salvação. Então, quando ouviram falar da grande promessa de um reino, de uma vida eterna, fora deste mundo, fora do que nós conhecemos, aonde a justiça será perfeita, o amor nunca cessará, não haverá fome, nem guerra, nem diferenças, essas coisas que nós conhecemos aqui, isso invadiu o coração deles de alegria e eles creram no Senhor. Pedro pregou também. Tudo bem que houve ali uma cura de um homem só, mas o restante ficaram ali ouvindo a palavra, queriam saber o que era aquilo. E Pedro começou a anunciar, desde os profetas, falando das maravilhas. E a Bíblia diz que o coração deles começaram a sentir algo tocante, assim, forte, ao ponto de se perguntarem: varões, irmãos, que faremos para nos salvar? Aleluia. Aleluia. Pergunta maravilhosa. Aí Pedro fala que eles tinham que se arrepender, crer em Jesus e cada um ser batizado para a remissão dos pecados. E ali, muitas almas, milhares de almas se converteram ao Senhor. Imagina que não tinha carro, não tinha buzina, não tinha rádio. Você sabe que quando uma pessoa falava em público, havia um silêncio. E dava para multidões ouvir, milhares de pessoas ouvir. Hoje, para as pessoas ouvir, tem que botar um mega microfone, uns alto-falantes, mas os apóstolos abriam o bocão e começavam a pregar, e as pessoas escutavam até de longe, as pessoas ficavam quietas. A vontade de ouvir era tão grande que as pessoas... Não me atrapalhem. Aleluia. Era muito severo, quando eu ia ouvir a palavra, era severo, criança não dava um pi, mulher não dava negócio de fuxico de mulher, não podia não, era muito rígido, né? Então dava para se falar, que havia uma
uma doutrina, um ensinamento já na própria nação, não é? Por exemplo, no tempo de Jerusalém, as mulheres não se misturavam com os homens, não tinham hábito das mulheres. Até nesse documentário eu estava vendo, falei, puxa, só no documentário, nas histórias que tem, na Bíblia não tem, assim, claro, mas as mulheres ficavam no átrio das mulheres, era um pátio onde ficavam as mulheres. E tinha o pátio do gentio também, o gentio tinha um lugar demarcado que os gentios não podiam passar, se passassem eles eram apedrejados. Tinha que adorar o Senhor no lugar, na posição deles. E tinha o lugar dos judeus, dos varões judeus. Coisa era muita seriedade, né? Irmãos, ainda irmãos, vamos ler aí no livro de Amós. Bendito seja o nome do Senhor. Amós 8, 11, 12. Posso ler? Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, 11, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas De ouvir a palavra. de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Irmãos, hoje não se busca uma palavra, como nessa época buscarão. O que o Senhor vai fazer? Irmãos, as pessoas não buscarão cura, comida. Nesta época as pessoas terão uma fome tremenda, terrível da palavra, e não vão encontrar mais pregadores. Vão buscar como vagabundos, vagando. Vagabundo aqui não é aquele que não quer trabalhar, a palavra não é que vaga. Vagabundo vem da palavra de vagar, tá, irmãos? Nós temos o entendimento que vagabundo é aquele que não gosta de trabalhar, mas vagabundo é aquele que vaga de um lado para outro. A palavra vagabundo vem de vagar o mundo. Então, irão vagabundos, né? Não é? Irão igual uns vagabundos, na interpretação da linguagem moderna, não. Vocês podem até ver no dicionário, talvez que tenha uma explicação melhor, porque tem vários dicionários, vocês vão encontrar a palavra. Então, irão vagabundos de um mar até outro mar. Significa de um lugar longe a outro lugar. Muitos vão procurar a palavra do Senhor. Muitos vão procurar e não vão encontrar. Antes de achar, serão apanhados. Correrão de um lugar para outro. Porque a fome da palavra acontecerá como aconteceu fome no tempo de José, em que não havia trigo em lugar nenhum. Mas aqui diz que eles vão buscar a palavra, vão buscar a verdade. Deus vai trocar, pois hoje não querem buscar a palavra, estão buscando a matéria, a glória material. Mas quando a palavra for tirada, então, irmãos, nascerá no coração de muitos o desejo ardente de entender, de saber as coisas de Deus num período de perseguição. Por isso que o profeta Amós recebeu de Deus essa mensagem dos últimos dias. Hoje não estão buscando, mas naquele dia quem ficar vai buscar terrivelmente a palavra do Senhor e não acharão. Porque sobretudo o inimigo vai crescer aqui, vai dominar. Eles vão apanhar essas Bíblias nossas todinhas que restarem por aqui. Eles vão queimar tudo, destruir tudo, vão queimar tudo. Porque a Escritura diz que ele vai lançar a palavra por terra e vai prosperar. A palavra do Senhor será lançada por terra no período da grande tribulação. De maneira, irmãos, que a fome será tremenda e as pessoas vão buscar esse alimento e não vão achar. Quando Jesus ali falou para os judeus, vocês estão buscando não a verdade, vocês estão me buscando por causa do pão. Então o Senhor dará o pago também. É propósito de Deus tirar a palavra da terra. É propósito do Senhor. Não que o inimigo vai fazer isso porque o inimigo determinou e ele vai fazer mesmo. Não é porque é determinação divina. A profecia aqui não vem de uma adivinhação. Deus não deu adivinhação. Deus não estava adivinhando o futuro. Ele estava aqui predestinando o futuro. Profecias são palavras
relativas ao futuro que